Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas porque a minha rinite tá super atacada. Eu já tomei um antialérgico, mas eu ainda tô meio assim, então queria pedir desculpa pela minha cara. Hoje eu queria gravar um vídeo inspirado num vídeo que a Pan Gonçalves postou não faz muito tempo, que é 30 livros antes dos 30. Só que eu adaptei pro meu, porque pra quem não sabe, eu tenho 19 anos, eu vou fazer 20 anos em agosto, e aí eu falei, putz, esse é um bom momento pra tentar diminuir a quantidade de livros que eu tenho na minha estante que ainda não foram lidos. Então eu gostei, a Pan postou esse vídeo, eu achei muito legal a ideia, então estou aqui fazendo. Se você quiser ver esse vídeo da Pan, aqui embaixo na descrição vai estar o link, aí você clica e vê lá. Foram 20 livros que eu tive que selecionar e basicamente funciona assim, eu tenho esses 20 livros na minha lista e eu terei que ler esses 20 livros até o dia 25 de agosto de 2020, que é quando eu faço 20 anos. Pode parecer muita coisa, mas na verdade não é, porque eu tenho quase 2 meses e meio aí pra ler 20 livros, o que parece muita coisa, porque seria mais ou menos 10, 8 livros por mês, e realmente é muita coisa, mas eu acho que eu consigo, até porque julho é mês de férias, finalmente, então eu vou aproveitar e fazer esse 20 livros antes dos 20. Eu não sei se vai virar tipo um quadro, se eu vou postar resenha sempre deles, ou se eu vou fazer vlogs de leitura, talvez um pouco de tudo. Às vezes eu terminei uns 3 livros, eu venho e falo sobre eles, não sei ainda muito bem como vai funcionar, mas vai ter aqui no canal sobre isso. Vamos lá, eu fiz essa lista e é bem menor do que a da Pan, né? São 10 livros a menos que a Pan, mas enfim, ela faz aniversário em novembro, eu faço aniversário em agosto, então eu acho ok. Nessa minha lista, a gente tem um problema, porque muitos livros são bem grandes, mas eu vou mostrar pra vocês por quê. E nem todos são físicos, tem alguns e-books que faz muito tempo que eu quero ler, e aí eu já tenho ele no meu Kindle, mas eu não tenho coragem pra começar a ler. Então, o que eu fiz? Basicamente, a minha lista é só livros que eu tenho em casa. Eu priorizei livros que eu tenho em casa porque eu tenho cerca de 40 livros mais ou menos na minha estante que eu ainda não li. Muito legal, né? Não é legal, gente. Não fiquem comprando livros que vocês não vão ler. Tipo, eu vou ler esses livros, eu só tô enrolando pra ler. Tem um livro só, eu acho, que eu ainda não comprei. E quando eu chegar nele eu falo pra vocês. Eu vou estar olhando aqui no meu celular, porque a lista tá aqui. Vamos lá, não necessariamente vai ser nessa ordem que eu vou ler, foi só a ordem que eu fui lembrando dos livros. E aí eu vou mostrar os que eu tiver aqui físico, eu mostro pra vocês. E os que eu não tiver, eu vou deixar uma foto, tá? Ou que eu tiver no Kindle, enfim. Vamos lá, o primeiro livro que eu vou falar, mas é porque na verdade eu já comecei a ler esse livro, é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule. Esse é o primeiro livro porque eu já comecei a ler, eu estou na página acho que 41, se eu não me engano, não, 51, e eu já comecei a ler e ele também é bem grande, muitos livros aqui dessa lista são mais ou menos assim, então é um livro que foi muito bem conceituado, eu tenho aqui na minha estante já faz um tempinho, e aí eu falei, criei coragem pra pegar e ler, pra conhecer mais a história do Ted Bundy, quem ele realmente foi, e tá aqui, vamos ver. O segundo livro é Estação Carandiru, do Drauzio Varela, ele tá até com plástico, aqui dá pra ler, e ele conta a história de quando o Drauzio Varela foi médico voluntário, né, deixa eu ver aqui, na antiga casa de detenção de São Paulo, e ele conta um pouco como é o sistema carcerário lá dentro, conversou com vários dos detentos. Esse livro, inclusive, foi indicação de uma professora minha da faculdade, professora de Direito Penal, então tá aí, ele não é muito grande, e tá na minha lista também, porque parece ser muito interessante, ainda mais sobre o sistema penal. O terceiro livro é A Paciente Silenciosa. Esse livro aqui foi muito também bem indicado, muitas pessoas falaram muito bem desse livro, então ele tá aqui, continua no plástico também, né? A maioria dos meus livros que eu vou mostrar aqui, eles estão no plástico, porque eu não tiro do plástico até começar a ler, né, pra preservar eles. Mas tá aqui, falam que é muito bom, que você começa a ler e não consegue largar, então achei um ótimo livro e tá aqui. Na minha lista não poderia faltar Stephen King, então aqui está O Cemitério. Esse livro, eu queria ler mais um livro do King, porque na verdade eu só li um livro, não, eu li 2 livros, que foi It e Misery, Louca Obsessão. Eu tenho O Cemitério, O Iluminado e Mr. Mercedes, se eu não me engano aqui. Então eu optei por esse daqui pra ler, porque O Iluminado tem uma continuação e Mr. Mercedes é uma trilogia, apesar que você não precisa necessariamente ler todos.
Mas eu optei por O Cemitério, porque ele não é também um livro muito grande. Ele é um livro ok, né? Relativamente grande, mas não tanto. E eu queria ter um livro de terror aqui na lista. O quinto livro é O Sol é para Todos, de Harper Lee. É também conhecido como To Kill a Mockingbird, que é como ele é em inglês. Eu não sei exatamente o que conta esse livro, eu não sei se eu poderia explicar pra vocês, porque eu realmente não sei, também no plástico, né, gente? Mas ele é um livro muito, muito bem conceituado. Ele, aqui ó, é eleito pelos leitores da Modern Library, um dos 100 melhores romances em língua inglesa desde 1900. E falam que é um clássico, todo mundo tem que ler, então tá aqui na minha lista, porque já tá há muito tempo aqui em casa parado e eu preciso começar a ler os livros que estão aqui em casa. Em sexto lugar temos Fahrenheit 451, deixa eu ver como é que é o nome dele, do Ray Bradbury. E esse livro, ele tá aqui em casa também já faz um tempinho, na verdade. Ele é um livro do meu irmão, que ele teve que ler pro ensino médio. A minha professora de literatura, que também era professora dele, indicou esse livro. Indicou não, né? Ele faz parte da leitura obrigatória. E a minha professora também indicou, só que ela não indicou o livro quando a gente foi fazer a prova. Ela falou pra ver o filme. E aí, como eu tinha visto o filme, eu falei, putz, o livro deve ser muito bom, é uma distopia. Eu não sou muito fã de distopias, tipo, eu já li Admirável Mundo Novo, eu já li 1984, eu já li Revolução dos Bichos. E particularmente não é o meu estilo favorito, não é meu gênero favorito de livro. Mas eu acho que Fahrenheit 451 parece ser muito, muito, muito interessante. Depois de ter visto o filme, eu falei que eu precisava ler o livro. Nessa lista não poderia faltar algum clássico. E eu escolhi um clássico da Jane Austen, que foi Orgulho e Preconceito. Essa edição aqui, da Martins Claret, ela tem 3 livros, que é Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Ele é bem grande, na verdade. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem 631 páginas. É um livro grande porque, né, é um compilado de 3 obras da Jane Austen. E eu escolhi ler Orgulho e Preconceito porque todo mundo fala bem dele. É um livro super conceituado. É um livro que eu queria ler já faz bastante tempo. Inclusive, o único clássico que eu li na minha vida, assim, da língua inglesa foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Tive que olhar ali pra ter certeza. E aí, como eu comprei essa edição maravilhosa, eu falei que eu precisava ler algum livro da Jane Austen, então eu escolhi Orgulho e Preconceito. O 8º livro, eu não tenho ele aqui, mas ele vai estar aparecendo. Na verdade, eu tenho ele no Kindle, que é Os Fornos de Hitler, indicado pela Bel Rodrigues. Eu não sei exatamente sobre o que se trata, mas eu lembro de quando ela falou desse livro, eu achei muito, muito, muito bom, por isso que ele tá aqui. O 9º livro também não está aqui presente, né? Ele está no Kindle, que é Passarinha, que é de uma protagonista. A protagonista, ela é autista, é uma pessoa autista. Eu achei muito... Eu não lembro qual canal que eu vi a indicação desse livro, mas eu vi muita gente falando bem dele, então ele tá aqui na lista também. O 10º livro da lista é Columbine, do Dave Cullen, que conta a história do massacre de Columbine, que ocorreu... Gente, eu não vou lembrar agora, na década de 90, que também está no plástico, né? Mais uma vez, um livro grande, ele é da Dark Side, né, todas as minhas edições, assim, são do Dark Side, maravilhosos. Enfim, eu queria muito conhecer mais sobre o massacre de Columbine, então tá aqui. O livro número 11 é O Colecionador, do John Fawkes, também indicação da Bel Rodrigues, também da Dark Side. E primeiro que esse livro é lindo, né, porque o corte dele é preto, né, maravilhoso, muito bonito. Eu não lembro exatamente do que se trata, eu sei que ele é um livro mais antigo mesmo, mas é muito lindo, gente, olha esse livro aqui, maravilhoso. Não tem, né? Não tem como criticar a Darkseid. Mas tá aqui na minha lista também. 12º lugar, temos O Assassino do Zodíaco, de Sam Wilson. E ele conta a história de... Na verdade, ele é um thriller policial, né? Deixa eu ver se tá certo. Que acontece uma série de assassinatos numa sociedade onde as pessoas são divididas por castas, e essas castas são pelos signos do zodíaco. Eu achei muito interessante quando eu li essa sinopse, e eu não vou mentir, ele tá aqui já faz bastante tempo na minha estante, por isso que eu coloquei ele pra ler, inclusive vai ser um dos próximos, eu tenho uma listinha mais ou menos de livros que eu vou ler, nos próximos, e tá aqui por isso... Porque eu achei muito, muito, muito instigante a sinopse dele. Em 13º lugar tem um livro que, assim, foi muito indicado, inclusive pelo meu pai e pela minha mãe, que está aparecendo aqui, que é A Cabana. Ele está no meu Kindle. E, assim, esse livro deve estar há uns 2 anos no meu Kindle. E eu nunca parei pra ler. Meus pais têm ele físico, eu acho que eles têm ele físico. Mas eu vou ler provavelmente ele no Kindle. De qualquer forma, é um livro que falam muito bem, falam que vai fazer refletir. Meus pais gostaram muito, então tá aqui na lista. O 14º livro também está no Kindle, que está aqui aparecendo, que é Presos que Menstruam, que conta a história de como é a vida carcerária das mulheres na prisão.
como que elas vivem, como é que funciona, que é muito, muito, muito interessante pra gente refletir como é a vida carcerária das pessoas do sexo feminino. Em 15º lugar tem 3.096 dias, também está no Kindle, que conta a história dessa Natália, eu acho, não lembro agora exatamente o nome dela, mas que ela ficou refém de um sequestro por 396 dias, que eu não sei quanto é isso em anos, e ela escreveu o livro contando a história. Eu achei muito interessante, então por isso tá aqui na lista também. 16º livro também está no Kindle, A Mulher na Cabine 10. Bom, eu não sei muito do que ele fala, eu acho que ele é um suspense, mas eu não tenho certeza. E o livro número 17, que também é da Dark Side, é Serial Killers, que é um conjunto da Ilana Casoy, que tem Louco ou Cruel e Made in Brazil, os 2 livros. Esse aqui também, né, gente, no plástico. Também um livro grande, né, porque a Dark Side, ela não desaponta a gente nunca. Eu falei pra vocês que tinha um livro que eu ainda não tenho, que eu ainda não comprei, mas ele tá na minha lista também já faz bastante tempo, e é o livro número 18, que é O Diário de Anne Frank. Não, eu nunca li O Diário de Anne Frank. Eu acho que eu li algumas passagens dele, mas eu nunca cheguei a ler ele inteiro, e eu acho que é um livro muito necessário. Todo mundo fala muito bem dele, eu já ouvi muito dele, todo mundo conhece o Diário de Anne Frank, e eu, sim, estou envergonhada de nunca ter lido. Por isso que ele está aqui na lista. Em 19º lugar, temos também um thriller policial, que é O Morcego, do Joe Nesbo. Eu li um livro do Joe Nesbo, que foi O Boneco de Neve, e eu optei, né, por ler O Morcego. Na verdade, eu tenho 2 livros do Joe Nesbo aqui, que eu ainda não li, que é O Morcego e Baratas. Só que eu escolhi O Morcego porque ele foi o primeiro caso do Inspetor Harry Hole, que é o protagonista dessa série de livros do Joe Nesbo, então eu optei por ler o primeiro caso dele. Esse último livro foi um dos mais difíceis de conseguir descobrir qual que eu ia colocar na lista, porque eu queria um livro mais fino, e provavelmente ele vai ser um dos últimos que eu vou ler, mas eu já vou explicar ele por quê. O 20º livro e último da lista é O Duque e Eu, da Julia Quinn. Ele faz parte da série dos Bridgerton, que, se eu não me engano, tem 10 livros, 8 livros, 12 livros, bastante livros. E assim, eu tenho aqui em casa 2, que é o primeiro, que é O Duque e Eu, e O Visconde que Me Amava, que é o segundo. Por que eu optei por ler? Ele é um romance de época, que eu queria muito ler, inclusive por isso que ele tá aqui. E assim, ele deve fazer uns 3 anos que tá aqui na minha estante. E eu acho uma vergonha ele tá há tanto tempo na minha estante eu nunca ter lido esse livro. Então eu coloquei ele aqui na lista por isso. Por que ele provavelmente vai ser o último livro que eu vou ler? Porque ele é uma série e eu não tenho todos os livros. Então eu vou deixar ele por último, pra eu não ter que ficar comprando o livro no meio. Chegamos ao fim da lista, 20 livros antes dos 20 anos. E vamos só ver como é que vai funcionar. Todos os livros que eu mencionei, ou quase todos os livros que eu mencionei, eles vão estar na descrição aqui. Se você quiser comprar com o meu link, você pode me ajudar bastante. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não me segue nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela pra você me seguir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você tá animado pra esse 20 livros antes dos 20 anos, me conta aqui nos comentários, porque eu com certeza estou. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.